Fala, especialista! Seja muito bem-vindo à aula de Designer Sprint, a aula sobre MVP, mínimo produto viável. Como que a gente vai escrever esse mínimo produto viável? Mas antes de escrever, antes de entender toda essa técnica, né, sobre o Designer Sprint, comenta aqui embaixo o que você está achando do curso. Coloca lá as estrelinhas, coloca lá as 5 estrelinhas para melhorar o algoritmo e o engajamento dessa galera aqui. Me diz aí qual que é a transformação que você está tendo até agora. O que você achou da aula passada sobre esteira de produto? E aí escreve isso agora. E aí depois que você terminar essa aula aqui de Design Sprint, assim que acabar a aula, eu já vou fazer uma outra chamada de ação e daí eu quero que você escreva o que você achou dessa técnica de Design Sprint. O que a gente tem que entender? Existe um livro, eu até aconselho você a comprar, sobre Design Sprint, que é o método Google de fazer um produto. Na teoria, o Google ele demora 5 dias para entregar um novo produto no mercado, para poder testar ele. E aí a gente vai ver quais são os passos que ele segue em cada dia para poder fazer esse produto. E você vai ver que isso é transformador. Por quê? A gente vai quebrar vários paradigmas que a gente tem desde criança, que é aquela coisa de, menino, isso aí tá muito feio, tá errado, não se pinta desse jeito, esse traço não é feito assim, isso aqui tem acento não sei aonde. Sabe, toda aquela criatividade que você tem quando criança e é bloqueada, você poderia ser um excelente escritor, só que quando você começava a escrever, você não entendia sobre sintaxe, ou sobre acentuação, ou sobre concordância, e aí você acabava escrevendo fora da sintaxe, mas você tinha muita criatividade. Só que era tanta gente te corrigindo e você ficava, não, para poder mostrar isso para alguém, para mostrar esse poema, para mostrar essa apostila que eu fiz, para mostrar esse desenho, quadrinho que eu fiz, ele tem que estar perfeito. E aí eu faço e eu não consigo ficar perfeito, eu amasso e começo de novo, eu amasso e começo de novo, eu amasso e começo de novo. E no final das contas, o que acontece? Não sai o seu projeto. E aí você foi educado dessa maneira. E o método Google de fazer um produto é totalmente oposto a tudo isso. Porque como que você vai saber se um produto vai dar certo? Quando ele está no campo das ideias, é tudo a coisa mais linda do mundo. E aí, quando eu vejo, às vezes, algumas pessoas que têm muito conhecimento em determinada área, só que ela coloca no campo das ideias dela, tá tudo muito lindo. Você vê uma pessoa que ela não tem experiência nenhuma com a internet, nenhuma, zero. Ela sabe usar o Instagram para ela, mas ela não sabe usar o Instagram como uma ferramenta de trabalho, não sabe o que é branding, entende de designer, mas não sabe o que é branding. E aí você vai conversar com essa pessoa, não, eu vou começar no digital, eu vou fazer uma mentoria, meu produto vai ser uma mentoria, eu vou cobrar 30 mil reais para as pessoas virem conversar comigo. Tem tudo para dar errado. Por quê? Porque a pessoa não entende como funciona. Ela não entende nada de como funciona. E aí ela vai querer fazer o quê? Ela vai querer contratar uma equipe de filmmakers, vai querer contratar uma equipe de designer, vai querer contratar uma equipe de branding. E no final das contas ela não vai conseguir entregar o que ela quer. Por quê? Porque ela não tem o conhecimento necessário para saber se aquele produto realmente é transformador. Ela não fez tudo isso que eu estou ensinando para vocês aqui desde o começo. Mapear o seu produto, identificar a dor, mapear a dor, classificar, fazer o mapa da empatia. Tudo isso são técnicas que são utilizadas. E aí, depois que você fez tudo isso, o que você vai fazer? Você vai fazer um produto extremamente rápido. Tem um professor meu que ele falava assim, que o MVP, se ele não for vergonhoso, ele não é MVP. Porque se você fez um produto que ele ficou muito, muito, muito bom e já colocou ele como MVP, ele já é um produto maduro, já não é um MVP. O MVP ele é aquele produto que você está testando. Na internet, né, no ramo de lançamentos, tem uma coisa chamada lançamento semente, que é você fazer o lançamento e depois fazer a entrega, para ver se aquilo vai vingar ou não vai vingar. Dependendo do tamanho do lançamento, você vai modular a sua entrega. Se foi um lançamento muito bom, você vai fazer uma entrega muito boa. Se foi um lançamento que não teve, vendeu para uma pessoa só, aí você diminui um pouco a entrega. Como a entrega não foi feita ainda, né, não foi gravada, deixa eu explicar um pouquinho melhor. Ao invés de você pegar e fazer a gravação de um curso, deixar ele todo pronto e fazer o lançamento daquele curso, sem antes ter testado ele, o que você faz? Você faz um MVP, que é o mínimo produto, e acaba
rodando ele. Roda ele para umas 10 pessoas e vê como que ele vai se comportar. Ele se comportou bem, amadureceu, trouxe, você já está com os processos mapeados, traz ele de volta, resolve esses processos e aí joga de novo no mercado, só que agora para 50 pessoas. Rodou muito bem, traz ele de volta, melhora os processos, roda para 100 pessoas. Rodou lisinho para 100 pessoas, pega ele, escala. E daí pode ser para 1 milhão de pessoas que está tranquilo, porque o produto já está maduro, o produto já é transformador por si só. E aí, essa é a sequência do seu MVP. Agora a gente vai ver aqui na apresentação, passo a passo, como que a gente vai montar esse MVP. E aí vamos então aqui para os conceitos, né, de MVP. Então a gente já viu aqui esteiras de produtos. Vamos ver aqui o jeito Google de fazer um produto. Então aqui tá os 5 passos, né? Mas o que a gente tem que entender antes de começar? Vamos dizer que você comprou um container de sapato da China e vai querer fazer o lançamento desses sapatos e vai dizer, não, vou investir 5 milhões em tráfego, porque se eu investir 5 milhões, isso aí vai me retornar não sei quantas vezes mais, porque eu vi que as pessoas fazem assim, e aí você acaba colocando a sua vida naquele produto. E para que você não faça isso, o que você tem que fazer? Você faz um mínimo produto viável, o mínimo do mínimo. Tem um exemplo aqui que eu vou colocar no final, que é sobre a lâmpada, né? Você tem ali uma necessidade, que é o que? Você está no escuro e você precisa de luz. Qual que é o mínimo ali que você consegue ter luz durante bastante tempo? Você pega ali e acende uma vela. Pronto, aquilo ali já é um recurso. E aí você vai melhorar, você já consegue solucionar muitos problemas com a vela. E aí para melhorar essa experiência, e aí tá outra sacada, porque o MVP ele vai mexer aonde? Para você transformar o seu produto que é minimamente viável em um produto final, você vai mexer lá no CX e no CS, né? No Customer Experience e no Customer Success, que é o sucesso do cliente e a experiência do cliente. A partir do momento que você mexe ali, você vai transformar ele. Então, a experiência que eu tenho com uma vela é diferente da experiência que eu tenho com uma lamparina. Eu preciso de mais recursos para ter uma lamparina. Lembra que eu mexo lá na qualidade do produto? Então, eu mexi na qualidade do produto, isso está dentro de experiência. Aí eu mexi na qualidade, ele melhorou, ele tem mais luz, ele tem mais tempo de iluminação. E aí, para poder melhorar ainda, qual que é o próximo passo? Uma energia elétrica, né? Uma lâmpada elétrica. Eu tenho mais recursos, preciso de mais recursos, acaba sendo mais caro, mas a transformação que ela me causa é muito maior. Então, eu tenho a saída lá de um MVP para um produto um pouco mais maduro, para chegar daí até num produto completo. E aí que a gente vai aprender passo a passo de como a gente tem que fazer para poder chegar nesse MVP, nesse mínimo produto viável. O Google faz ele em 5 dias, a gente não precisa fazer ele em 5 dias, é até bom até que a gente não faça, espere um pouquinho ali para que a gente vai ver que tem o passo ali do protótipo, onde a gente vai fazer os testes, né? Deixa ele um pouquinho mais de tempo de teste ali para a gente entender como que funciona para a audiência, até o teu coração também, se não ficar muito emocionado, né? O primeiro passo aqui, ele é o Unpack. E o que significa Unpack? O Unpack, ele é o mapeamento do problema. Lembra quando eu falei sobre o mapa 3D, que é as dores, dúvidas e desejos? É isso aí, você vai pegar, porque quando está na sua cabeça, quando o seu produto está apenas na sua cabeça, está tudo muito fácil. Você faz contas que são perfeitas, né? Você fala assim, vou vender meu produto e eu vou ajudar pessoas a passar num concurso público. Aí eu vi no último edital, 20 mil pessoas se inscreveram para o concurso. Se 1.000 pessoas comprar meu produto, tá tudo bom. Gente, 1.000 pessoas comprar um produto, se você vender a R$1.000 um produto para 1.000 pessoas, você é um milionário. Então não é fácil assim você fazer. Enquanto ele está na sua cabeça, tá tudo muito lindo. Porque assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer essas apostilas desse jeito, eu vou fazer uma videoaula desse jeito, eu vou fazer vou mapear dessa maneira. Quando está na tua cabeça, tá tudo muito fácil. Quando você vai colocar e você vai ver o tamanho das dificuldades que vai ter, isso vai ficar gigantesco. Então, o que você tem que fazer primeiro? Você tem que colocar em prática. Colocando em prática, você vai ver a real dificuldade. E como que você começa colocando em prática? Fazendo um mapa. A primeira coisa, um PEC é o quê? É um manual de instrução, é um mapa. Tirar aquilo que está só no campo das ideias e trazer ele para alguma coisa física. Que é o quê? Eu vou pegar e fazer toda a aula que a gente teve hoje sobre problemas, né, o mapa 3D, qual que é a dor que esse meu problema resolve, quantas pessoas têm esse problema, qual que é o tamanho dessa dor, quantas pessoas conseguem resolver esse problema. Tudo isso eu vou mapear
E aí eu vou elencar ali quais são as dores, dúvidas e desejos. Isso é um PEC. É você escrever, fazer um mapa, fazer um desenho daquele problema que vai ser resolvido. E aí, a partir do momento que você tem ali o problema que vai ser resolvido, você vai para a próxima etapa, que é a sketch. Né? Vamos dar uma olhada aqui. Que é o quê? É você fazer o desenho. Você fazer o desenho desse problema. O que ele resolve? Lembra lá que eu falei do CX e do CS, da experiência e do sucesso do cliente? É isso que você vai fazer. Você vai... Pegou, mapeou todo ele, vai fazer um desenho, beleza. Qual que é a experiência que eu vou causar para esse meu cliente? E qual que é o sucesso que ele vai ter? Quanto tempo ele vai levar esse sucesso? O que eu preciso entender? Que o MVP ele vai estar cheio de efeito colateral. Lembra que eu falei sobre experiência? Que eu falei lá sobre qualidade, que eu falei sobre para quê, que daí tem o CX e o CS, e os efeitos colaterais? O MVP ele vai estar cheio de efeitos colaterais. Por quê? Porque você vai fazer ele no valor bem abaixo do valor de mercado. Para quê? Para testar, para realmente saber onde são os erros, que você vai conseguir olhar, não, isso aqui está errado aqui, isso aqui está errado aqui, esse aqui eu acertei, posso manter, porque os seus processos vão estar bem definidos já. E aí você vai fazer o que nesse momento? Ele não precisa ser 5 dias, né? Se você quiser fazer isso tudo no mesmo dia, só deixar para testar depois, pode ser feito também. Mas eu fui lá e fiz o mapeamento dele, né? Fiz um pack. Depois eu peguei aquele mapeamento e fiz o desenho de tudo que está acontecendo. Eu fiz um mapa e agora eu fiz o desenho. E aí esse desenho lá eu coloquei o mapa 3D e agora eu estou utilizando aqui o quê? O sucesso do cliente e a experiência do cliente. Qual que é a experiência que o meu cliente vai ter com o meu produto, que eu já mapeei a dor. Então, beleza. E quanto tempo eu consigo fazer essa transformação? Consigo fazer nesse tempo. Esse sucesso ele vai vir em determinado tempo. Quando eu fiz isso aqui, o que eu fiz? Eu já fiz o segundo passo. O primeiro é o quê? Mapear, o segundo é desenhar. E aí aqui você tem que pensar em algumas coisas muito importantes. Por exemplo, vou dar um exemplo, né? Você tem um problema que é chamado problema de locomoção. Se você precisa sair do ponto A e ir ao ponto B. Se você for descalço, você vai levar um tempo e vai ser uma experiência. Se você for de chinelo, a experiência já vai ser diferente, vai ser mais confortável. Vamos dizer que está um sol muito quente lá fora e você tem que andar no asfalto. No chinelo já vai ser bem melhor. Se você colocar um tênis, vai ser melhor ainda, vai ser muito mais confortável. Se você for de carro, vai ser mais tranquilo ainda. Todas essas experiências, todos esses produtos, eles fazem o mesmo objetivo, que é sair do ponto A para ir para o ponto B. Eles curam a mesma dor, que é o deslocamento. Só que eles te proporcionam experiências diferentes. E aí, quando você pensa em MVP, você pensa dessa maneira. O MVP é aquele produto que ele é o mínimo do mínimo. Ele vai curar aquela dor. Ele vai sair do ponto A e ele vai no ponto B. Só que você vai de chinelo ou você vai de carro? No começo vamos de chinelo, para ver como que vai acontecer. E aí você viu que realmente aquele problema, você mapeou ele, é um problema muito grande e eu vou conseguir resolver ele. Vai ter um monte de efeito colateral. E o MVP ele tem que ser isso mesmo, para poder apresentar os efeitos colaterais. Porque enquanto os efeitos colaterais estiverem só na sua mente, o que vai acontecer? Às vezes você vai estar solucionando um problema que nem vai existir e não vai estar gastando energia nos problemas que existiram de verdade. E aí o MVP ele serve para isso, para você colocar em prática, errar bastante e aí você vai acertando conforme vai acontecendo. E no final, quando você olha para trás, o produto já está pronto e validado. O próximo passo, a gente vai ver aqui na apresentação, é o decide. Você vai decidir. Você mapeou, o que você fez? Você pegou lá o mapa 3D, fez a fórmula do problema que a gente já estudou. Então você vai pegar aquela fórmula lá que eu mostrei para vocês sobre quantidade de pessoas que têm esse problema, tamanho desse problema, quantidade de pessoas que resolvem esse problema, joga dentro dessa fórmula e vê quanto dinheiro tem na mesa. E aí você vai decidir. Vale a pena ou não vale a pena? Olhar assim, cara, por mais que eu goste disso aqui, mas isso aqui não vai me dar lucro. Por mais que eu goste de dar aula para crianças, no final das contas não vai ser isso aqui que vai colocar dinheiro no meu bolso. Eu vou gastar muita energia e no final vai virar como caridade. Isso aqui é importante? Então, eu acho que eu consigo fazer uma coisa que também me deixa feliz, só que no final das contas que me dê um lucro, porque eu vou estar curando a dor de alguém. Então, você precisa mapear isso mesmo, e essa é uma coisa sua. Colocou lá, dentro da fórmula, né? Mapa 3D, dor, dúvida e desejo, colocou dentro da fórmula, sabe qual que é o tamanho
da dor que vai curar, qual que é o tamanho desse problema, quantas pessoas têm esse problema e quantas pessoas conseguem resolver esse problema. Tem muito dinheiro na mesa? Beleza, então eu decidi para sim ou decidi para não. E aí esse aqui é o próximo passo, a decisão. O próximo passo é o quê? É o prototype, é você prototipar. Você realmente, beleza, já decidiu o que vai fazer. E como que eu vou fazer? Eu vou fazer o mínimo possível. Eu vou pensar em um curso, então eu vou fazer ele o mais enxuto possível, o mais barato possível. Para quê? Para rodar ele e ver quais são os efeitos colaterais que ele vão causar. Vamos fazer as pesquisas NPS lá para poder saber qual que é a dor que eu não estou conseguindo curar. Eu vou olhar para aquele cliente e eu vou dizer assim, não, realmente eu não estou conseguindo fazer com que ele saia desse nível e vá para esse nível. Eu preciso curar essa dor aqui. Eu preciso solucionar esse problema aqui. Eu gravei um vídeo e o áudio ficou baixo. A minha introdução não ficou legal. A plataforma que eu utilizei não tá causando uma boa experiência. Tudo isso vai ser feito como? Vai ser feito no MVP. Quando você lançou o MVP. Por isso que você lança um MVP no valor muito baixo. E aí o seu foco é o quê? Você olhar aqueles clientes que têm potencial. E aí, esses clientes aqui, eu vou gastar pouca energia com eles e eu vou ter um sucesso muito grande. Eles serão minhas provas sociais. E aí você faz o quê? Você pega e faz em cima deles, faz de tudo para que eles tenham sucesso. Porque eles tendo sucesso, você vai validar o seu método. Validando o seu método, o seu produto ele está maduro. Depois você vai rodar ele para um pouquinho mais de pessoas. Não vai escalar já também. Depois na aula de brand você vai ver quando que você vai escalar o seu projeto. E aí o prototype, né? Você fazer o protótipo é isso. Você mapeou, colocou dentro da fórmula, viu, decidiu, próximo passo, faz o protótipo. E aí, depois que você fez o protótipo, o próximo passo é o mais importante. Você tem que testar. Principalmente hoje, né? A gente testa muito, mas quem está na geração da internet sabe que a internet é teste. É você pegar, fazer uma coisa mínima possível, testar e ver o que vai acontecer. Se deu certo, você insiste. É aquela coisa, né? Você tem que errar rápido e barato. Essa é a melhor frase para os tempos que nós vivemos. Erre rápido e barato. Porque a maioria das pessoas muitas pessoas têm medo de errar, porque foram criadas dessa maneira que não pode errar, que tem que ser perfeito, que enquanto não tiver perfeito eu não lanço, e a vida vai passando e quando vê não vai fazer. E aí você faz o quê? Você erra, mas erra rápido e barato. Então esse é o mantra que você tem que ter aqui. Erre rápido e barato. Erre rápido e barato. E aí esse é o teste. Você pegou, viu o mapa, criei um mapa. Essas são as dores. Essas dores eu consigo resolver. Coloquei dentro da fórmula. Beleza. Decidi. Eu acho que é viável. Vou decidir junto com a minha equipe porque eu vou ser influenciável, né? Eu pego a opinião de outras pessoas e falo assim, isso aqui é viável? Não, é viável. Eu consigo ter um bom retorno financeiro com isso. Beleza. Fiz o protótipo. Coloquei o protótipo. Qual que é o próximo passo? Testo. E aí, depois que eu vou testar, eu tenho o meu MVP, que é o meu mínimo produto viável. Lembra quando eu falei lá da lâmpada? Qual que é a dor que é curada pela vela? É a escuridão. Você está lá na escuridão, vamos dizer que voltou lá, né? Estamos aqui e acabou a luz. Primeira coisa, eu vou ter que pegar uma vela e acender para poder enxergar alguma coisa. Eu consigo resolver o problema da escuridão com uma vela? Consigo. Depois eu vou fazer o quê? Eu vou mexer aonde? Lembra onde eu vou mexer? Na experiência e no sucesso. Mexendo na experiência e no sucesso, eu transformei a vela em uma lamparina, onde eu tenho mais tempo de iluminação e eu tenho já uma área protegida e eu consigo ter uma experiência melhor. O sucesso que eu vou ter sobre a escuridão vai ser melhor. E aí eu vou modular ainda mais ali o sucesso e a experiência a ponto de chegar na energia elétrica, que daí vai me solucionar muitos problemas. Então eu mexi na experiência e no sucesso. E aí é onde nós chegamos agora. Então o meu primeiro produto não foi um vídeo gravado, foi o quê? Uma mentoria. Eu realmente peguei na mão de cada um e a gente vai fazer o seguinte, vai fazer isso, isso e isso. Para quê? Para validar o método. O primeiro ele tem que ser cansativo mesmo, você tem que ficar muito exausto. Por quê? Porque você vai fazer de tudo para dar certo. Você vai pegar, por isso que você tem que pegar poucas pessoas para poder realmente causar a transformação nessas pessoas. Então, peguei essas pessoas e falei assim, não, essas pessoas aqui têm tudo para dar certo.
Aí pega na mão de cada um e vai até o final para quê? Para que ele seja uma prova social. Depois que você validou o método, daí você faz o seguinte, você já vai estar com um método pronto e validado. Aí você consegue rodar um curso gravado. E aí o curso gravado você também não vai rodar para muitas pessoas. O que você vai fazer? Roda para poucas pessoas. Depois que você rodou para poucas pessoas, viu que a transformação pode ser feita também dessa maneira, aí o que você faz? Você começa a escalar aos pouquinhos, até ter um produto onde você vai escalar bastante. E isso leva tempo, leva consistência, crescer com inteligência. E aí quando alguém perguntar para você o que é um MVP ou o que é um Designer Sprint, você vai falar, não, cara, isso aí é o método Google de fazer um produto. É muito simples. Você vai começar lá com um pack, que é você fazer um mapeamento, você fazer um mapa 3D ali, onde você pega as dores, dúvidas e desejos do seu cliente, e aí você vai jogar na fórmula do problema, que é o quê? Que é o sketch, que é um desenho. Você vai desenhar, fazer um desenho, pensa que você vai fazer um skate, você vai desenhar o skate ali e jogar ele dentro da fórmula do problema, que é saber quantas pessoas têm esse problema, qual que é o tamanho dessa dor para as pessoas e quantas pessoas conseguem resolver esse problema. Depois que você conseguiu fazer isso, você vai decidir se esse é um projeto viável ou não é viável. Depois que você decidiu, aí fica fácil, né? Porque daí você vai fazer o protótipo. Depois que você fez o protótipo, que é uma coisa simples ali, aí você vai testar esse produto para ver se ele funciona ou não. E aí você tem um MVP na mão. E esse é o método Google para você fazer um produto, né? Conhecido também como Designer Sprint ou MVP. O pessoal olha assim, meu Deus, cara, esse cara é um alienígena. Da onde que ele tira tudo isso? Ele tem método para tudo, ele sabe tudo e não sei o que. Mas se você for ver sinceramente, é uma coisa simples depois que você tem esse conhecimento. Então, o que eu quero que você faça agora? Eu quero que você comente aqui embaixo o que você está achando desse curso. O que você achou dessa aula agora de Design Sprint, porque essa aula ela foi um fechamento de todas as aulas, né? Você percebeu que eu preparei uma trilha até chegar nessa aula de Design Sprint. Não tinha como eu falar a aula de Design Sprint sem falar sobre o mapa 3D, sobre dor, dúvida e desejo, sem falar sobre experiências, sobre sucesso. E aí você chega na aula agora para poder fechar essa parte, esse pilar de produtos. Então a gente falou lá sobre projetos, falamos sobre produto e agora a próxima aula que a gente vai falar é sobre cliente. Trouxe você de volta para a trilha. Comenta aqui embaixo, marque aqui as 5 estrelinhas, porque essa aula foi baita, eu sei que foi baita, eu sei que foi transformador para a sua vida e eu preciso que você faça diversas anotações aí, seja no seu caderno, seja no seu computador, para quê? Para realmente colocar em prática, né? Porque não adianta você ter esse monte de informação e deixar essa informação ali criando teia de aranha. Beleza? Te vejo na próxima aula.